Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? O arrebatamento não ocorreu, razão pela qual eu me encontro aqui mais uma vez e você aí do outro lado para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas que adotam o material da CPAD. O que me leva a fazer esse trabalho é a convicção e a certeza que esse projeto nasceu do coração de Deus e foi comunicado ao meu coração e posteriormente ao seu coração, que tem me ajudado, me dado base e sustentação para realizar esse projeto. Outro motivo que me leva a prosseguir é saber que vidas podem e serão impactadas pelo poder da palavra de Deus. Estamos pregando, ensinando pessoas que vão morar no céu, cidadãos do céu, pessoas que talvez estejam com a vida problemática, que precisam ser redirecionadas, impactadas pela palavra do nosso Deus. E eu creio que esta palavra ela é poderosa para transformar, para libertar, para conduzir o homem a um quebrantamento e um arrependimento. É por esta razão que eu realizo esse trabalho, com temor de Deus e com seriedade. A lição de hoje que nós estaremos estudando, amado, é a lição de número 11, o homem do pecado. Meu amado, esse tema, o homem do pecado, em outras passagens bíblicas é traduzido como o anticristo ou a besta. Eu confesso, fiquei surpreso quando eu vi esse tema dentro desta revista, cujo tópico objetivo é falar de antropologia bíblica. E o anticristo, ou o homem do pecado, ele não está inserido dentro do estudo da antropologia bíblica. É um apêndice. Eu não sei se houve um equívoco, mas é um tema que não faz parte da antropologia bíblica. Eu fiquei muito contrariado, decepcionado quando eu me deparei com esse assunto. Quando eu ouvi pelo título, eu achei que iria falar sobre a martiologia, que é a característica inerente do homem ao pecado, a propensão do homem ao pecado. Mas nós vamos procurar seguir o que foi proposto. Eu estarei sendo fiel à palavra de Deus e não à instituição. A quem honra, honra, a quem louvor, louvor. Então nós vamos falar sobre o anticristo, a origem do homem do pecado. Satanás se rebelou contra Deus lá no céu. Desde então, ele se opôs aos seus propósitos, tentando frustrar seus planos em relação ao homem. Desde os tempos mais antigos, ele vem introduzindo o espírito do anticristo no mundo, o qual é a preparação para a chegada do seu representante maior, o seu ungido, o Salvador demoníaco que conduzirá todos que rejeitarem o Deus Criador. Vários tipos de anticristo já surgiram no passado. Amã, Antíoco Epifânio, Nero, Hitler e muitos outros que tentaram matar o povo judeu. Há aqueles que tentaram eliminar e barrar o crescimento da igreja. Quando nós vamos falar sobre a origem do homem do pecado, o termo mais apropriado seria a origem do espírito do anticristo. Porque o homem do pecado, enquanto pessoa literal, enquanto um ser humano que vai agir na grande tribulação após o arrebatamento da igreja, ele não é milenar, tá bom, meu querido? Então nós precisamos compreender que Satanás, ele se rebelou contra Deus lá no céu. Desde então, ele tenta de
todas as formas, frustrar os propósitos e os desígnios de Deus, principalmente em relação ao ser humano. E após a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus diz que da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. Estava feita ali a promessa da vinda do Cristo, do Salvador, do Messias. Então, o que nós compreendemos que desde então, Deus ele vem trabalhando ele trabalhou, na verdade, de forma a trazer o Cristo, o Messias, o Salvador. E a Bíblia fala que ele veio na plenitude dos tempos. Agora, Satanás, ele não ficou de braços cruzados. Desde os tempos mais antigos, ele vem introduzindo o espírito do anticristo no mundo. O que é o espírito do anticristo? É a ideia de um salvador ou ungido da humanidade, só que esse ungido seria um ungido demoníaco. Ele seria um líder de todos aqueles que se rebelaram contra Deus, semelhante ao que foi o caso de Lúcifer, então o diabo e Satanás. Então nós observamos que ao longo da história da humanidade, Satanás se esforçou para introduzir na filosofia, no pensamento, na política, na religião, a ideia do anticristo, aqueles que se opõem a Cristo e aquele que é o substituto de Cristo, ou seja, seria quase que um genérico de Cristo, só com uma falsificação muito mal feita. Então nós vamos observar que ao longo da história, vários tipos de Cristo, de anticristo, surgiram no passado. Dentre eles nós destacamos Amã, que intentou matar os judeus. Nós vemos Antíoco Epifânio, que sacrificou um porco dentro do templo do Senhor, lá em Israel. Títulos do homem do pecado. Seu principal título é Anticristo, por se opor e tentar ser como Cristo. Ele é conhecido como a besta que sobe da terra, um líder político mundial, enquanto a outra besta que surge do mar é um líder religioso ou falso profeta. O título de príncipe no Antigo Testamento traz a ideia de autoridade e líder. Neste sentido, o profeta Daniel ressalta o caráter de líder que o anticristo exercerá no mundo. Jesus destacou que ele fora rejeitado por falar a verdade, enquanto o anticristo será aceito por falar mentiras e dar ao homem bens materiais que tanto almeja possuir. Então nós vemos aí na Bíblia vários títulos relacionados ao homem do pecado. Um dos títulos é Anticristo. Ele quer dizer, ele é contra Cristo e ele tenta ser o substituto de Cristo. Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Anticristo será ungido do diabo. Então, o Cristo, Jesus, ele veio para conduzir a humanidade para o caminho da salvação e a comunhão com Deus. O anticristo, ele virá para distanciar a humanidade de Deus, conduzindo-a à perdição. Ele é conhecido também como a besta que sobe da terra. Neste sentido, meu amado, nós vamos ver lá em Apocalipse duas bestas. Uma besta que sobe da terra e uma besta que sobe do mar, que surge do mar. Então, nós não podemos fazer confusão, porque a primeira besta, ela é um líder político, que é o anticristo. Ele é conhecido também como a besta. Mas há a segunda besta, que é um líder religioso. Então, o anticristo ele será um líder político,
sobre a autoridade, a tutela, o poder de Lúcifer, de Satanás, o diabo, e também ele agirá com a outra besta, que é um líder religioso, também conhecido como falso profeta. Agora, também outro título que ele recebe, Daniel fala o príncipe que virá. O príncipe que virá, quando Daniel se refere, dentro do Antigo Testamento, ao termo príncipe, e até no Novo Testamento também essa palavra se aplica, ela não quer dizer que ele era de uma família, da família real, mas refere-se que ele fosse um líder, uma autoridade. Então, nesse sentido, o profeta Daniel estava destacando o papel de líder que o anticristo exercerá durante a grande tribulação. E o que Jesus fala acerca do anticristo? Jesus ele destacou o seguinte, que ele e o Pai, eles foram rejeitados por falar a verdade ao homem. Já o anticristo, ele será aceito por falar mentiras e dar ao homem bens materiais que tanto almeja possuir. Olha aí o que Jesus estava querendo dizer. Jesus ele não veio para trazer ao homem riqueza, prosperidade, abundância, como prega a teoria. Isso aí é a consequência do trabalho, tá bom, meu irmão? Isso é uma consequência da bênção de Deus. Mas o objetivo dele era dar ao homem o caminho do céu. Mas Jesus falou verdades que confrontou o homem da sua época. E ele foi rejeitado. E rejeitaram o Pai porque falaram a verdade. A verdade dói, mas a verdade liberta. Mas por não desejarem a verdade, os homens amaram mais a mentira, razão pela qual o anticristo será aceito. Porque ele falará mentiras, e outro sim, ele dará ao homem bens materiais que tanto almeja possuir. Haja vista que só vai poder comprar, negociar, vender aquele que tiver o sinal da besta, seja na testa ou na mão. A natureza do homem do pecado. Satanás não pode gerar vida ou tampouco um filho, mas ele possui seus adeptos. Dentre estes destaca-se o anticristo, o qual terá a mente totalmente satânica. Sua capacidade de persuasão e intelectual não podem ser comparadas a um homem comum. Assim como Jesus viveu na dependência do Espírito Santo enquanto homem, o anticristo viverá na total inspiração e dependência de Satanás. Este, por sua vez, lhe capacitará para operar sinais e prodígios que levarão os moradores da terra a adorá-lo e prestar-lhe honra. Ele será a personificação de toda a maldade já existente em um ser. Qual é a natureza do homem do pecado? Primeiro, ele é também um descendente de Adão e Eva. Tá bom, meu querido? Ele é um descendente de Adão e Eva. Porque Satanás, ele não pode gerar vida ou tampouco um filho. Então, Deus enviou o seu filho. Satanás não tem filho para enviar. Ele precisa de um descendente de Adão que se entregue a ele totalmente. Nós temos aí os satanistas, tá bom, meu amado? A irmandade secreta, tá bom? Filhos do fogo. São vários aí adeptos do satanismo. Então, dentre esses adeptos, Satanás tem um que é o anticristo, que ele vai se manifestar durante a tribulação, a grande tribulação. E esse anticristo, irmão, ele terá uma mente totalmente satânica. A mente dele é como se ele fosse a personificação do próprio Satanás.
Eu faço aqui um paralelo, uma analogia, que Jesus, enquanto homem, ele abriu mão dos atributos da divindade. Ele não fez uso dos atributos da divindade. Ele viveu na total dependência do Espírito Santo de Deus. O anticristo, ele vai viver também na total dependência e influência de Satanás. Ou seja, o anticristo viverá na total inspiração dada por Satanás. E Satanás, por sua vez, irá capacitá-lo para operar sinais, prodígios, uma capacidade intelectual, uma oratória, uma capacidade de liderança. Meu irmão, nós estamos falando de um nível intelectual muito elevado se comparado aos padrões humanos. Então, os moradores da terra serão induzidos a adorá-lo e prestar-lhe honra. Então, por que eles farão isso? Porque eles ficarão impressionados com a capacidade intelectual, gestor, administrador. Ele vai estabelecer a paz, ele vai estabelecer a prosperidade. Só que isso é durante um período de tempo, porque o objetivo dele é desviar os homens de conhecer a Deus. A missão do homem do pecado. Nesse tópico aqui, amados, eu confesso que houve um equívoco por parte do comentarista, porque ele está se referindo ao homem do pecado, ao anticristo. Porém, nos comentários da revista que você vai ler, você vai observar que ele está se referindo ao espírito do anticristo. Uma coisa, irmão, é o anticristo, enquanto personagem real que surgirá durante a grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Outra coisa é o espírito do anticristo, que é uma ideia trabalhada, desenvolvida por Satanás ao longo da história humana, para trazer ao mundo o seu representante, o seu Cristo satânico. Então, nós vamos falar a partir do personagem, o anticristo, lá em Apocalipse, no livro de Daniel, enquanto um personagem real que irá se manifestar, dar-se a revelar após o arrebatamento da igreja. Eu não vou falar aqui sobre o espírito do anticristo. Eu vou seguir o título: a missão do homem do pecado. Opor-se a Deus. Uma das missões do anticristo é levar a humanidade a distanciar-se do Deus verdadeiro e se entregar ao ocultismo, ao pecado e à blasfêmia contra o Senhor no período da grande tribulação. Multidões o seguirão e amaldiçoarão a Deus. Paradoxalmente, muitos se renderão a Cristo nesse período. O anticristo não terá paz. Muitos se recusarão a receber seu sinal. 144 mil judeus pregarão abertamente contra ele. E as duas testemunhas o confrontarão publicamente. Então nós vemos que um dos papéis do anticristo, das suas missões, é se opor a Deus e a tudo que faz menção do nome de Deus. Então, meu amado, o objetivo dele é levar a humanidade, durante a grande tribulação, a se distanciar do Deus vivo, do Deus verdadeiro, e se entregar totalmente ao ocultismo, à feitiçaria, a toda forma de pecado e blasfêmia contra o nome do Senhor durante a grande tribulação. E ele vai lograr êxito em boa parte, porque multidões e mais multidões o seguirão e amaldiçoarão a Deus. Em
contrapartida, irmão, ironicamente, paradoxalmente, multidões e multidões se renderão a Cristo nesse período. Se o objetivo dele, durante a grande tribulação, é afastar o gênero humano, a espécie humana de Deus, então ele só vai conseguir parte do seu objetivo. Por quê? Multidões e multidões se renderão a Cristo durante esse período. É uma das razões pelas quais eu posso afirmar que o Espírito Santo ele não será retirado da terra. Quem será retirado da terra será a igreja, porque o Espírito Santo continuará operando, não dentro dos moldes da graça como temos hoje. Será no meio de muita dor, no meio de muito sofrimento, no meio de muita perseguição. Mas multidões e multidões se converterão ao Senhor durante a grande tribulação. Eu destaco também que durante esse período, o anticristo ele não gozará, meu querido, de uma perfeita paz. Nem tudo vai sair como ele quer, como ele imagina. Muitos se recusarão a receber seu sinal. Verdade, porque, por exemplo, os crentes desviados, aqueles que foram deixados para trás, aqueles que viviam no pecado, aqueles que receberam a palavra, mas não viveram a verdade da palavra de Deus. Esse grupo ficará para trás, se não morrer no dia do arrebatamento, porque no dia do arrebatamento, 2 aviões foi o suficiente para derrubar aquelas torres gêmeas e matar mais de 3.000 pessoas nos Estados Unidos. Agora, meu querido, no dia do arrebatamento, terá acidente, catástrofe, avião caindo, ônibus colidindo. Então, muita gente vai morrer nesse dia. Aqueles que sobreviverem, que conhecem a palavra, terão convicção que eles não poderão aceitar o sinal do anticristo, o sinal da besta. Outra coisa, 144.000 judeus pregarão abertamente contra ele. 144.000 aí contextualizando Paulo e Apolo, chapa-quentes de Jeová, que vão pregar com ousadia pelos 4 cantos da terra. E também, para tirar um pouco da paz e do sossego dele, haverão também as 2 testemunhas. Eu não arrisco dizer o nome, porque a Bíblia não fala o nome destas testemunhas. Alguns acreditam ser Moisés, outros acreditam ser Elias, outros acreditam ser Enoque, mas Deus, pelo seu infinito poder, pode usar o seu Zé e o seu João, totalmente desconhecido, manifestar o poder e a glória nele, porque Deus não precisa de Moisés, Elias ou Enoque para operar o que Deus vai operar, meu querido, durante a grande tribulação. Então não vamos nos ater a isso, vamos ater-nos ao que é verdadeiro. Corra para você não ver estas coisas acontecerem, meu querido. Opor-se a Israel. Na primeira fase da grande tribulação, os judeus farão uma aliança com o anticristo. Decorrido esse período, ele exigirá ser adorado como Deus. Israel se recusará. A partir daí, o anticristo formará uma colisão de várias nações para aniquilar Israel. O poderio bélico destes exércitos fará com que Israel seja dizimado. Quando se virem cercado de todos os lados e ante a certeza da morte, Israel clamará ao Senhor por socorro e ele se manifestará por sobre as nuvens para salvá-los. Glórias ao nome do nosso Deus. Uma das atribuições, das missões atribuída ao anticristo é opor-se a Israel. Na grande tribulação, na primeira fase da grande tribulação, elas serão 7 anos. Nos 3 primeiros anos e meio,
serão marcados pela paz. Então ele vai conseguir estabelecer um acordo, uma aliança entre árabes e judeus, tá bom, meu querido? Ele vai conseguir. O que os governos não conseguiram até hoje, o anticristo ele vai conseguir. Decorrido esta aliança e passado esse tempo, ele vai chegar em Jerusalém, vai entrar no templo sagrado e vai sentar no lugar para ser adorado como Deus. Só que ele vai enfrentar um grande problema, que Israel já foi curado por Deus lá na Babilônia da idolatria. Israel não vai aceitar adorá-lo. Israel não vai aceitar render-lhe honras, como se ele fosse o próprio Deus. Nesse momento, ele, indignado com ódio satânico por não ser adorado por Israel, o povo de Deus, ali você vai lembrar agora como Jesus foi tentado e Satanás propôs: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E o intento de Satanás é que Israel venha adorar o seu Cristo satânico, como se ele fosse o próprio Deus. Então parece que a cena se repete. Israel vai dizer: não, não te adoraremos. Meu irmão, a partir dali Israel está decretando praticamente quase que a sua extinção, porque o anticristo, que é um líder mundial, ele formará uma colisão de vários países e nações para aniquilar, para guerrear contra Israel. Eu destaco que o poderio bélico, o poderio de armamento militar destas nações e destes exércitos fará com que Israel seja dizimado, quase que aniquilado. Nesse momento, quando Israel se vê cercado de todos os lados, por todos os exércitos, e não conseguir resistir, e a morte agora é certa, meu querido, naquele momento Israel vai usar a arma que os crentes usam hoje. É o fuzil AR-15? Não. É a arma do 38 a 9 milímetros? Não. É a .40? Não. Israel vai usar uma arma poderosa que a igreja está usando hoje e que precisa continuar usando. Israel clamará fortemente a Deus: ó Deus, socorre-nos, porque em nós não há força para lutar contra este exército que se levanta contra nós. E quando eles clamarem por socorro, quem é que vai surgir lá do alto do céu? O céu se abrirá e ele se manifestará por sobre as nuvens. Na primeira manifestação de Jesus da sua vinda, ele vem para buscar a igreja e ele será visto e ouvido somente pelos salvos. Ele vem para a igreja. Na segunda vinda, ele será visto por todo olho o verá. E ele virá para Israel e para tratar com os gentios, com as nações que guerrearam contra Israel. E Israel será salvo pela manifestação sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou deixar textos aí para você ler na sala de aula. Meu querido, nós conhecemos o Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas nessa ocasião ele virá como o leão da tribo de Judá, com o assopro da sua boca. Com o assopro da sua boca, ele aniquilará todos os exércitos, todo o poderio bélico, e lançará o falso profeta e o anticristo
vivos no lago do fogo eterno. Este é o nosso Jesus. Não vai precisar de Miguel, Gabriel, escolta, proteção. Ele virá de peito aberto, revestido de poder, revestido de glória, e eu estarei como testemunha ocular deste episódio, porque a Bíblia fala que ele virá cercado dos seus santos. E quem são esses santos? A igreja que sofreu, que lutou, que lhe foi fiel, participou do arrebatamento, recebeu o galardão, participou das bodas do Cordeiro e volta com Cristo para reinar com Cristo durante o milênio. Opor-se a Jesus Cristo. A intenção do anticristo é opor-se a Jesus e a qualquer coisa ou pessoa que faça menção ao seu nome. Ele se esforçará para apagar-lhe o nome da história e os seus feitos. A estratégia do anticristo será o surgimento de uma sociedade destituída de Deus e cada vez mais se entregando às profundezas das trevas. Em face desta artimanha satânica, o Senhor operará em meio ao caos desse período. Um número incontável de conversões se darão entre as mais distintas nações, tribos e línguas. Outra missão do anticristo é opor-se a Cristo. O próprio nome já diz, anticristo. Ele é contra Cristo e se apresenta como substituto de Cristo. Ou seja, ele é inimigo de Cristo e ele é um impostor. Tá certo, meu querido? Então, a intenção do anticristo, meu querido, é apagar da história, da mente das pessoas, qualquer ideia ou menção ou feito da pessoa de Jesus Cristo, da sua morte, a redenção que ele operou da humanidade na cruz do Calvário, os milagres que ele operou, a autoridade do seu nome. Ele vai procurar apagar o nome do Senhor da história. E a estratégia do anticristo durante esse período será fazer surgir uma sociedade destituída, afastada de Deus e totalmente entregue às práticas satânicas, feitiçaria, toda a prática pecaminosa, coisa das trevas, irmãos. É o período tenebroso. Agora, como eu já destaquei, em face desta artimanha, desse projeto do diabo, o que vai ocorrer? O inesperado e o mais improvável. Muitos pensam erroneamente que a grande tribulação será a ira de Deus derramada sobre toda a espécie humana. Mas a grande tribulação, meu querido, é o último apelo de Deus para a salvação. Durante esse período, o Senhor vai operar no meio do caos, porque esse mundo vai estar um caos, meu irmão. O anticristo reinando sob a inspiração de Satanás. Vai ter o falso profeta operando sinais e prodígios para enganar a humanidade. E o Espírito de Deus estará trabalhando em vidas e em corações. Eu destaco que um número incontável de conversões se dará durante esse período. João, lá em Apocalipse, ele fala: Senhor, quem são estes de vestes brancas? E a voz diz a eles: são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meu querido, Jesus continuará operando a salvação durante a grande tribulação, durante a manifestação do anticristo. Por mais que ele queira aniquilar, apagar o nome do Senhor da história, o Senhor se fará presente, operante e atuando
como nunca, meu querido, porque vai haver salvação. As pessoas recusarão primeiro. Crente desviado vai virar crente verdadeiro, fervoroso, vai pregar 144 mil judeus, canela de fogo, canela de Jeová, pregando com poder, unção e autoridade. 2 testemunhas. Você acha que Deus vai ficar de braço cruzado, meu irmão? De forma alguma, meu querido. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Quando a terra, meu irmão, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, meu querido, que durante a grande tribulação, nessas trevas espiritual, o Espírito de Deus estará operando, porque somente assim poderá ocorrer a salvação e a entrega do pecador a Cristo, aqueles que recusarão aceitar o sinal da besta. E estas testemunhas que estarão pregando, e mais os 144 mil judeus, que se converterão durante essa grande tribulação. Glórias ao nome do Senhor. Outro sim, não vai ter pregador famoso, renomado, que está pregando por dinheiro, tá, meu querido? Pregador itinerante, com cachê, não. Nesta ocasião vai ter gente pregando por amor, meu irmão. Quem prega hoje por causa de money, por causa da mufufa, do dinheiro, vai ficar para trás para pregar por amor, para subir, tá bom, meu irmão? Para poder participar, meu irmão, da eternidade com Deus. Tem muita gente que não vai no arrebatamento, vai ficar aqui para virar crente de verdade. Aí ele vai, o quê? Vai ser mártir, vai morrer, não vai aceitar o sinal da besta. Aí vai vir gente de nações, tribos e línguas que se converterão durante esse período. Opor-se à igreja. O espírito do anticristo, ao longo da história, trabalhou contra a igreja de 2 formas. Dentro dela, através das heresias ensinadas por líderes profanos, e fora dela, por intermédio de reis, governos, leis, filosofias e ideologias. Em meio a todos os ataques, a igreja prosseguiu na sua caminhada rumo ao céu. Ela é a razão do anticristo não poder se manifestar ao mundo, pois ela o resiste firme no Senhor. Após o arrebatamento da igreja verdadeira, o anticristo poderá então se manifestar publicamente. Aqui nós vamos falar um pouco do espírito do anticristo. Nós não vamos falar do anticristo, mas no primeiro momento nós vamos ver o espírito do anticristo agindo para barrar a igreja e aniquilar a igreja. E esse espírito do anticristo, que é o próprio Satanás, que é o próprio diabo, ele agiu em 2 frentes. Ele agiu dentro da igreja, introduzindo heresias, introduzindo aberrações teológicas por parte de líderes profanos, que não tinham nada de Deus na sua vida. Outra linha que o espírito do anticristo trabalhou para barrar e deter a igreja foi através dos reis, governos, leis, filosofias e ideologias. Então, o espírito do anticristo trabalhou dentro da igreja, introduzindo a heresia, e a igreja permaneceu, porque Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela permanece a sua marcha, caminhando rumo ao céu, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está adiante de nós como um poderoso guerreiro, e é por isso que eu e você chegaremos lá,
porque quem é o dono desta obra não é CGADB, não é CPAB, não é presidente de ministério, não é apóstolo, não é bispo, não é homem. Quem é o dono desta obra é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, poderoso na guerra, poderoso na batalha. É Ele que conduz a igreja na sua marcha triunfante rumo ao céu. Os governos, as filosofias, as ideologias, os líderes mundiais que se levantaram contra a igreja, todos fazem parte do passado e a igreja permanece nos nossos dias e assim será até o dia do arrebatamento. Oh, alabaçou de canta, mantos de Menegai, aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Em meio a todos os ataques, a igreja prosseguiu na sua caminhada rumo ao céu. Ela é a razão do anticristo não se manifestar. Você já viu um trem desse, irmão? Ele não pode aparecer a hora que ele quer, do jeito que quer, então ele não é tão poderoso como algum pensa, irmão. Só depois, quando a igreja for retirada, porque a igreja o resiste, pregando o evangelho, a igreja ela prega valores, princípios, santidade, novidade de vida, a igreja verdadeira, tá bom, meu querido? A igreja que foi lavada, remida, ensaboada, enxaguada no sangue de Jesus Cristo. Esta igreja, ela resiste a Satanás e o seu anticristo através do jejum, da oração. É por isso que ele não pode se manifestar. E tem gente que acha que Deus vai tirar a igreja, porque senão a igreja vai sucumbir ante aos ataques do anticristo. Meu irmão, abre o olho, irmão. O anticristo só vai poder manifestar quando a igreja for retirada. Amém, meu querido? Mas enquanto a igreja verdadeira estiver aqui, ele tem que esperar o tempo e o momento, porque esse tempo é da igreja do Senhor. Porque a igreja, ela não é liderada por homens. O cabeça da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Glórias ao nome do nosso Deus. A destruição do homem do pecado. Nesse tópico nós vamos estudar acerca do destino final do homem do pecado, do anticristo, da besta, o príncipe que virá. Então a Bíblia ela traz o relato. Meu querido, a Bíblia ela é tão tremenda, Deus é tão tremendo, que ele anuncia o fim antes do começo. Todo o protocolo, tudo que vai lhe suceder ao anticristo, seus feitos, suas realizações, já está escrito. Ele não vai poder fazer nada além daquilo que Deus estabeleceu e permitiu. Ele não vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer o que Deus permita que ele faça. Deus está no controle. A ascensão de seu império. Então, logo a igreja seja retirada da terra, se dará início ao império das trevas, por um espaço de tempo que fora determinado por Deus. Nesta ocasião, Satanás se valerá da religião e da política para colocar em ação seu plano macabro de dominar o mundo. O anticristo será o seu líder político e o falso profeta seu líder religioso. Juntos controlarão todo o mundo sobre as orientações, poder e a influência de Satanás. O mundo hoje já está preparado para a manifestação do anticristo e seu falso profeta. Então, quando vai se dar a ascensão do anticristo, do seu império? Ele vai se dar quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for retirada. Assim que a igreja for retirada, aí, meu querido, Satanás, ele vai ter de Deus a permissão de agir. E como vai ser essa permissão? 1000 anos, irmão Mauro? Não. 10 anos? Também não.
Menos tempo que o PT teve do governo aí, tá, meu querido? 7 anos. 7 anos é o tempo que Deus estabeleceu para a ação do anticristo. Irmão, vamos parar para analisar? Reis duram aí, ditadores, duram mais do que 20 anos, 30 anos. Nós vemos aí Saddam Hussein, a família Fidel Castro ali em Cuba, nós vemos no Irã, em vários países, ditadores que viveram muito mais tempo. Mas o anticristo terá 7 anos, irmão. 7 é o número da perfeição. É Deus que estabeleceu o tempo dele agir. Então, nesses 7 anos, Satanás, com o tempo corrido, porque, veja só, a história da humanidade é de milhares de anos. Ele vai ter 7 anos com a permissão de Deus, sob o controle de Deus, para fazer aquilo que ele tenta fazer. Ele vai se valer da religião e da política para colocar o seu plano de dominar a espécie humana. Tá bom, meu querido? Ele terá 7 anos para fazer isso. E 3 anos e meio ele vai ter que vir mascarado com a máscara de paz. Tá bom, meu amado? O anticristo, ele será o seu líder político e o falso profeta, seu líder religioso. São 2 personagens que o Satanás ele vai ter. O anticristo, entendeu? O líder político, e o falso profeta, que será um líder religioso. Então, há pessoas que falam que religião e política não se discute. E Satanás vai usar religião e política para dominar a espécie humana, tá bom, meu irmão? É só idiota mesmo e trouxa que não discute religião e política, porque acha que essas coisas não misturam. E Satanás sabe muito bem o poder que tem a política e a religião. O perigo, meu irmão, é a politicagem e a falsa religião, tá bom, meu irmão? Mas a política verdadeira, aliada à fé verdadeira, ela tem um poder de transformação muito grande. E Satanás sabe disso. E esses 2 personagens, eles vão agir sobre o poder e a influência de Satanás. Eu destaco, meu querido, aqui, que eu não vou destacar nome. Alguns têm destacado, ao longo da história surgiram várias pessoas atribuindo. Uns acreditaram que Nero ele era o anticristo da sua época. Outros acreditaram também que Antíoco Epifano ele foi o anticristo da sua época. Outros acreditaram que Adolf Hitler foi o anticristo da sua época. Então, ao longo da história, vários personagens surgiram o que levaram as pessoas a acreditar que aquele seria o anticristo, mas ele ainda não se manifestou. Eu, particularmente, sou da opinião que ele já está no nosso meio. O mundo já está preparado para a manifestação do anticristo e do seu falso profeta. Eu só não vou arriscar aqui cometer o equívoco que muitos cometeram de marcar data, nome esse personagem, a data dele chegar e o nome dele. A Bíblia não revela, irmão. Então, se a Bíblia não fala, eu não me preocupo, mesmo porque eu não vou estar aqui para vê-lo. Tá bom, meu querido? O auge de seu império. O anticristo terá apenas 7 anos para dominar o mundo. Jesus precisou apenas de 3 anos para que sua missão fosse consumada. O auge do seu poder se dará quando ele estabelecer a paz entre árabes e judeus, centralizando em torno de si a religiosidade e a economia mundial. Estando no auge de seu poder, ele, segundo a permissão de Deus, matará muitos que permanecerão fiéis a Deus, a saber, aqueles que não aceitaram seu sinal e as 2 testemunhas. Então, qual que vai ser o auge do império desse anticristo? Alguns poderiam destacar vários fatos envolvendo o anticristo, que seria o auge do seu império. Mas o auge do seu império, meus irmãos, eu compreendo, é quando ele consegue estabelecer a paz entre árabes e judeus. Ali ele consegue controlar a religião e a política. Ou seja, ele é um líder político e ele tem o seu falso profeta.
Então, ele vai viver um período de ascensão. Aqueles que não vão aceitar o seu sinal, adorá-lo, reverenciá-lo como sendo Deus, eles serão, que a Bíblia diz que ele vencerá os santos, ele matará os santos, ele pelejará e matará os santos. Quem são esses santos? Alguns interpretam que é a igreja, mas aqui nós compreendemos que são aqueles que se converterão a Cristo durante a grande tribulação, aqueles que foram deixados para trás e se arrependeram, viraram crentes verdadeiros, e nós vemos também as duas testemunhas, que alguns falam que é Moisés, outros falam ser Enoque e outros afirmam ser Elias. E eu falo que Deus não precisa de nenhum dos três para realizar o que ele vai realizar. Pode ser um destes, mas Deus pode surpreender e não ser nenhum desses, porque Deus não está limitado a pessoas para realizar o que ele tem que realizar. Amém, meu querido? A ruína de seu império. Deus possui o controle absoluto sobre tudo e todos. O anticristo é com certeza um dos mais miseráveis que terá passado pela história humana. Ele nasce como homem e se alia a Satanás, acreditando que é possível desafiar a Deus e triunfar. Todo o roteiro relacionado a ele foi estabelecido por Deus. Ele só pode assumir seu papel após a retirada da igreja. Seu tempo é limitado. Suas conquistas são efêmeras e seu destino final será ser lançado vivo no lago de fogo eterno. Meu querido, olha aí a ruína do império do anticristo. Meu irmão, eu posso dizer aqui com toda certeza que o anticristo, ele é descendente de Adão, ele não é filho de Satanás. Ele não tem o sangue de Satanás, porque anjo não pode gerar vida. Então, ele é descendente de Adão, mas ele alia-se a Satanás, ele serve a Satanás, com certeza é um dos adeptos, é um satanista que vai se aliar a Satanás, acreditando que é possível desafiar a Deus e triunfar, porque Satanás dá a ele essa certeza. Nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós vamos retomar o céu, nós vamos conquistar. Aí, meu querido, esse anticristo embarca nesta furada, meu querido. Só que nós que conhecemos a Escritura, sabemos que todo roteiro, todo cronograma relacionado ao anticristo foi estabelecido por Deus. Primeiro, ele só pode assumir seu papel quando Deus permitir, não é quando ele quer. Já começa aí. De repente ele vira, ô Satanás, já está na hora de eu agir, já estamos no ano já de 2000, já passamos de 2000, já está na hora de eu agir. Aí o diabo fala, não pode, o Altíssimo não liberou ainda, então você vai ter que esperar 2010. E agora, já estou preparado, já sou um líder agora. Não, você ainda não está preparado, não. O Altíssimo não liberou. 2020, e ele está aí com aquela gana, com aquela vontade de vir e dominar, impor aí o seu reinado, aí ele quer impor, aí Satanás não pode, ele não pode, porque é dentro do tempo de Deus, é dentro da permissão de Deus, é dentro daquilo que Deus estabeleceu. Olha que coisa maravilhosa, meu amado. Então, nós observamos o seguinte, seu tempo, o tempo do anticristo, ele é limitado, 7 anos. Para a glória de Deus, eu estou com 50 anos. Tem 27 anos que eu sirvo a Deus. O anticristo vai ter 7 anos e vai ser lançado vivo no lago de fogo eterno. E ele vai ter como vizinho o diabo, os demônios e todos aqueles que rejeitaram a Deus. As suas conquistas e seus feitos serão efêmeros, pequenos, curtos e passageiros, e o resultado, a consequência, será toda uma eternidade distanciada de Deus. Esse daí é o mais miserável dos homens que já passou por essa terra,
porque ele vai inaugurar o lago de fogo eterno. Ele e o seu falso profeta, o líder religioso, vão ser lançados vivos no lago de fogo eterno. E o irmão Mauro e você, nós estaremos na eternidade com Deus e habitaremos com Ele para todos sempre. Quem tem poder e pode dar glória a Deus e aleluias, porque Deus é digno da honra, da glória, do louvor e da adoração. Encerramos aqui o nosso trabalho. Como eu disse, esse tema de falar do anticristo, o homem do pecado, ele não faz parte do tema antropologia bíblica. Eu fiquei muito indignado quando eu vi esse tema, mas eu não me esquivei de falar desse tema. E aquilo que eu não consegui, que o Espírito de Deus complete ao seu coração. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você compartilhe esse vídeo. Você compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo para os seus contatos, para os seus amigos, para os seus irmãos. Se você precisar do slide, você pode me ligar. Eu vou enviar o slide para você. Tem o meu telefone aí no rodapé e juntos, irmãos, nós podemos fazer um grande trabalho. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, que tem me dado condições espirituais e também financeiras para desenvolver esse projeto Auxílio ao Mestre. Só a eternidade poderá retribuir tudo que você tem feito pelas nossas vidas e pela obra de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Meu Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está à frente da igreja, tu reinas soberano. Meu Deus, o espírito do anticristo, ele vem desde a promessa que o Senhor fez de trazer o Cristo, o Salvador, o Messias, na plenitude dos tempos, e o Senhor trouxe. Nós o aceitamos, o confessamos, nós o amamos, o reverenciamos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. É Ele que perdoa os nossos pecados. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E Ele haverá de nos buscar, nos arrebatar no dia do Senhor. E nós teremos os nossos corpos transformados. Não somente nós, mas aqueles que morreram confiando no Teu nome. Será um momento de gozo e alegria. E o anticristo só poderá se manifestar quando a sua igreja for retirada da terra. Mas nós te louvamos também, porque mesmo no período da tribulação e da grande tribulação, a misericórdia do Senhor estará salvando, libertando, alcançando. Pessoas de povos, nações, tribos e línguas serão alcançadas. O Senhor colocará 144 mil judeus fervorosos, crentes que ficarão para trás e se converterão ao Senhor. E as duas testemunhas que estarão operando. O Senhor nunca deixou de operar na terra. O Senhor nunca deixou de ter testemunhas na terra. Meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Senhor, o absoluto. Tu reina, tu tens o controle sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado. Fica conosco. Dá-nos a bênção e prepara-nos para o grande e glorioso dia da vinda e manifestação do Senhor por sobre as nuvens. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu me alegro, porque eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós estaremos no alto, subindo, sendo arrebatados. Guarde esta certeza, fique na paz, em nome de Jesus.